Bem-vindos, blá blá amigos. Aqui, como sempre, tem muito blá 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 e pouco mimimi. Eu, Gabriel Cepaloni, Doutor Miápicas, hoje trouxemos um convidado especial, o nosso repórter internacional, Elder Kiko, que veio diretamente de Acapulco para discutir aí com a gente as melhores notícias da semana. Eu não entendo como o professor Girafales aceita na escola certas criaturas. Kiko não tem o que fazer numa escola de retardados mentais. Mas é claro que não. Eu reprovo. Então eu vou falar as notícias e depois a gente vai comentar uma a uma. Hoje tem muita coisa para discutir e aqui é só inteligência. Vamos lá. Delegada afastada por envolvimento com tráfico de drogas. Projeto de lei anti-Oruan. Taxa de aço. Baixa aprovação de Lula. Lula, por isso, pode não concorrer à reeleição. Ibama parece que é contrário ao governo, diz Lula. Alunos terão de pagar R$20 mil a professor da Unicamp. Então agora vamos discutir as notícias aqui. Teve uma delegada aqui da região e a gente tem um colega nosso que, inclusive, ele tentou entrevistar essa senhora que não é a senhora Dona Florinda, mas é quase da mesma idade da tua mãe. Essa senhora se envolveu aí com tráfico, que era caminhões que saíam lá do Mato Grosso e vinha para cá, e a polícia, que é a polícia, não estou falando de toda a instituição, tem essas malditas pessoas que são bandidas, que não fazem parte da instituição, mas estão lá para roubar. Então eles pegavam a carga que estava vindo do Mato Grosso, vendia a metade e devolvia a metade lá para os traficantes. Então fazia parte do mesmo esquema do PCC. Essa é uma senhora que era aqui da Alameda Gretchen. Aqui da região, inclusive a gente é uma questão do bairro, né? Por isso que a gente colocou aí. A delegada Maria Cecília Castro Dias foi afastada de sua função de delegada titular do 77DP do centro da capital paulista, após a corregedoria da instituição cumprir um mandado de busca e apreensão na casa dela. Ela é apontada, segundo investigações, como envolvida num grande esquema de corrupção envolvendo policiais civis, no qual, nesse esquema, eles desviavam cargas de droga que eram apreendidas em outras cidades do estado de São Paulo, no interior, levavam essas cargas para a capital, substituíam essa droga por itens semelhantes e guardavam a droga verdadeira e revendiam para traficantes internacionais. Essa falsa droga, que era apresentada em delegacias da primeira seccional, tinha a constatação como verdadeira também por ao menos um perito do Instituto de Criminalística que fazia parte do esquema. Você é um cara muito direito, muito íntegro. A gente conhece você através dos vídeos. O que você acha disso? Ainda bem que não é minha mamãe. Cadeia nela. Se tá fazendo coisa errada, Exatamente. ela vai chorar. Choro na cadeia. E sobre o que tem agora, Kiko, olha, não sei se você conhece essa figura, mas pra mim é horrível, mas a molecada adora aí. Tem um cantor, filho do cara que também é traficante. Marcinho VP, um dos maiores traficantes do Brasil. Que é chefe do Comando Vermelho lá do Rio. Ele tá preso e ele é uma celebridade. É, uma celebridade. E ele tem um... A gente não conhece muito. Porque a gente ele produziu aí, nessa sua vida, produziu uma péssima pessoa pra molecada. É um tal do MC Uruan. Horrível, péssimo, as músicas são horríveis. E além disso, ainda bem que uma vereadora aqui do estado do município de São Paulo está fazendo uma lei para que essa criatura não pise os pés aqui, que não seja dinheiro nosso para bancar o cachê dessa figura. Eu também acho ótimo, já assinei embaixo, não é à toa que eu votei nessa mulher 4 vezes, nessa vereadora, né? Fui lá, votei, revotei e tá lá. Ainda bem que ela fez uma coisa positiva para a sociedade e para a juventude, porque não é música, aquilo é uma coisa terrível. Você já ouviu esse tal de MC Uruan? Eu nunca ouvi, porque minha mamãe não deixa eu ouvir. Criança, adolescente tem que estudar, tem que ir para a escola e adulto tem que trabalhar. Não vamos pagar para ele cantar porcaria aqui! E o projeto é proibir que se utilize verba pública da prefeitura
não é só desse cantor, mas esse cantor está sendo usado, por exemplo, porque ele faz apologia ao crime. Então, a ideia do projeto é proibir essa verba. Não destinar dinheiro público para esse tipo de... Como boa criança, você acha que isso está certo, né? Boa, ficou. O Dr. Miyabika, ele influencia, às vezes. Você pode discordar do Dr. Miyabika. Você pode. Ele é muito inteligente, por isso que eu estou aprendendo com ele. Mesmo ele estando mais bonito de máscara do que sem máscara. É isso que eu falo. O professor aqui, o cara dono da Kodak aqui, ele é muito inteligente. O professor. Atrás dele só um jumento. Então agora, o Laranjão pode discordar do Dr. Miyabika, porque o Dr. Miyabika, ele tem opiniões fortes, muito fortes. Concordo com ele. Taxa de aço. O governo americano, o Laranjão, você conhece o Laranjão? Of course. O cara que é da cor dessa camisa, ele tá falando, eu vou taxar tudo. Tá parecendo o que o Haddad faz com a gente, ele tá querendo fazer com o mundo. Vou taxar tudo. E o Brasil, ele exporta muito aço para os Estados Unidos. Daí agora eu falo, ó, eu vou taxar vocês, vocês vão levar aço para vocês. Vão ficar com os aços levando aço para vocês. O que vocês acham disso? Que é bom taxar? Que a gente vai se prejudicar? Que a gente vai negociar? O que você acha aí, doutor Miyabika? Olha, eu acho que ele está vendo a economia do país dele, eu acho que ele está certíssimo. A gente que está se ferrando, né? Porque a gente tem um governo que bate de frente com os caras. E ele tem opção, ele também extrai aço e eles têm a opção também de comprar o aço da Austrália, né? E a gente tem a opção para vender para a China. Sim, então que venda para a China, mas assim, a gente está pagando o preço, o brasileiro paga o preço pela burrice de quem está representando a gente, entendeu? Então é isso, então eu acho que ele está vendo a economia local do país, então está certíssimo ele, pelo lado dele. Pelo lado dele. Tá ótimo, a gente que está pagando o preço, né? Porque a gente fez uma péssima escolha na última eleição, então é isso, então... Vamos sentar e você, se você fosse presidente, você ia fazer o quê? Se eu fosse presidente, eu tenho que andar com quem é mais forte do que eu, né? Porra, quem que comanda o mundo? Lá junto com o Chaves, quem que era o mais forte para você andar junto com ele? O mais forte era o professor de Tavares, mas ele ia sempre na minha casa tomar café. E o que você acha do aço aí, como um bom mexicano, que também o Trump também tá taxando o México, tá querendo mandar todo mundo do Brasil, do México, da América Latina de volta para casa. O que você acha aqui? Pela taxa do aço, acredito que nós, mexicanos e brasileiros, estamos já levando aço faz tempo. E ainda somos taxados por isso. Aí agora a taxa sobe mais ainda. Vamos pagar mais por isso. Quem gosta? Você gosta? De aço? Ou de pagar pelo aço? Eu não gosto nem de pagar. Aço às vezes precisa usar, né? Aço serve pra muita coisa, né? Ferro e aço serve pra muita coisa. Então, porque aí com tudo isso, o nosso governo está em alta, né? A taxa de aprovação dele está ótima. Então, isso quer dizer que a gente está economicamente bem pra caramba, entendeu? Eu estou sendo sarcástico, lógico, todo mundo está vendo. Né? Tá subindo de cabeça para baixo. Nosso público é muito erudito. Todo mundo entende o que significa sarcástico. Então, mas ele tem que explicar, porque às vezes... Quando eu falo que a coisa tá boa, é totalmente tá ao contrário, tá, gente? Tá pior, porque a aprovação do governo... A aprovação tá ruim, todo mundo... Tá péssima, e ele ainda prometeu, agora eu tô falando ele, quem é? O ladrão de novidades. Então, o cachaceiro. O que é que ele falou? Ele tá falando agora, olha só como coisa populista, né? E bem para a classe bem pobre que precisa, né? Ele falou que vai dar o gás de cozinha agora de graça. Para aumentar a população. Só para deixar claro, só para deixar claro, porque o Dr. Miyabika é um herói da periferia da América Latina, então ele está revoltado com a situação. Mas esse canal, a gente não ganha dinheiro de ninguém. Aqui é orgânico. A gente não é comprado por ninguém. Aqui então, é orgânico. A gente, por definição, por ser brasileiro, a gente já não gosta de político. Para o político, a gente começar a gostar dele, ele tem que fazer o contrário. É o contrário de que muita gente fica torcendo.
Ele não tem lado. É que esse governo que tá aí é o do Lula. Se vier outro governo e tiver ruim, a gente vai falar. Sim, claro. A menos que eles paguem. Porque também a gente gosta de dinheiro. Se me dá milhões, que nem eu ouvi de influencer Ele falar. destinou aí pra Globo, pra outros. Se pagarem, que pagaram pra Felipe Neto, isso daí a gente tá vendo. A gente não é Paga moralista. pra gente também! Paga pra gente. Enquanto não estiver pagando, a gente chuta o balde. Mas aí, o que você acha dessa aprovação do governo que tá caindo? Como que tá o café lá na Quicolândia? O café tá muito caro, tanto que o professor já nem vai mais em casa porque a mamãe fala: não, hoje não tem xícara de café, só se casar. Tá. Se casar, não. Tá oferecendo água. E outra coisa, vocês viram que o doutor Miatas falou que o 9 dedos, só que essa semana ele quase ficou mais sem 3 dedos, porque o segurança prendeu. Ô, filha da... Olha o meu dedo aqui, rapaz, você prendeu o meu dedo na porta. Ele prendeu os dedos na porta e quase Puta ficou... maldade, hein? Tá 5 dedos. Não, e a gente também, eu pelo menos, né, o doutor Miatas, eu não sei, porque cada um tem sua opinião aqui, a gente respeita a liberdade de opinião de cada um. Aqui é a visão de cada um. É, de cada um. Aqui é um canal que a gente expõe nossa visão. E, inclusive, é uma demonstração de amor e afeto pro resto do país, porque às vezes eu concordo com o doutor Miápicas, mas quando a gente discorda, a gente continua amigo. Ele pensa de um jeito, eu penso do outro, e a gente continua. Não tem essa coisa, você não pode pensar que nem eu. Aqui é um negócio de debate altamente em nível intelectual. É nível alto. Altíssimo, internacional. Se ele não concorda, Então, ó Kiko, não sei se você lembra daquele senhor que uma sobrinha dele levou no Rio para fazer um empréstimo, para pegar o empréstimo no Tio Paulo. O tio Paulo. Então, o nosso ladrão de 9 dedos, ele está caindo na real que ele não tem mais idade para concorrer à reeleição em 2026. Exatamente. Porque se ele for, ele vai ser o novo tio Paulo da eleição. Não, que nem o Biden nos Estados Unidos. Né? já tem a sobrinha lá, assina aqui, assina aqui, já Paulo, eu quero viajar. Então, que é tal da Janja. É a canja. Ela quer que ele assine aí. Festanja, esbanjanja, Janja Paulo. Então, ele falou isso, que ele, provavelmente, eu acho que ele viu que não tá dando muito certo para ele, o pessoal não tá muito feliz, e ele falou que também já tem uma certa idade e, por causa disso, talvez não concorra à reeleição. O que você acha? Que ele é o tio Paulo, se ele continuar, ou ele tá jovem, inteirão, e... É um jovem de 79 anos, companheiro. Inteirão, tem todos os requisitos para ser presidente, viajar e tomar decisões importantes para o país, que é o cargo mais importante do país. O que você acha aí? Já tá bom, já pode descansar, deixa pro próximo, que o senhor... Ninguém vai derrubar o senhor é inderrubável, ninguém te joga no chão. Bueno, Desculpa, inclusive a gente aqui deveria lançar sua candidatura aí para as próximas eleições, porque você é um cara honrado, com experiência internacional, sim. Conhecido mundialmente. Jovem. Sim, eu acho legal quando ele chega pra mãe dele e fala: mãe, passa minhas bolachas. Mamãe querida. Sensacional. Quando ele... Ouve a mamãe. Sim. Eu acho que tem muito político, se ouvisse a mãe, eles iam ser melhor. Porque a mãe, quando você é criança, se é uma boa mãe, fala, não rouba, não mente. Se ele fizesse aquelas coisas que uma boa criança faz, exatamente, a gente já tá melhor, entende? Às vezes você cresce, você fica mais, aprende mais coisas, mas o essencial, os valores fundamentais, você perde. Por isso que o Kiko, eu acho que deveria ser candidato. Kiko presidente! Sim! Você falou que ele está caindo na aprovação tudo dos populares, e exatamente, ninguém vai derrubar ele está se derrubando sozinho, é só dar um microfone para ele e a casa já vai caindo sozinha. Né? As políticas, assim, o povo... Exatamente. Isso frustra, porque
eu, Dr. Miacas, e eu acredito que você também, mas se você for contra, como eu falei, você pode falar, a gente acredita muito na democracia, mas eu acho que em larga medida a democracia está decepcionando o cidadão, porque eu tenho quase 50 anos. No começo você fala, não, mas o Brasil não está melhorando porque é culpa do regime militar. Só que a gente vai culpar o regime militar, o Dom Pedro, a colonização, os Estados Unidos, tudo até quando? Exatamente. Então a gente precisa passar a ter responsabilidade, não só os políticos, mas o eleitor também, e tentar cada um fazer a sua parte e falar, eu estou errado em fazer aquilo, eu preciso votar numa pessoa que eu acho que é melhor e deixar de colocar a culpa nos outros e fazer com que essa democracia finalmente funcione para o bem do povo. Porque o povo está decepcionado com a situação. E o povo decepcionado, às vezes, em vez de fazer coisa melhor, começa a fazer mais besteira, eleger gente que não tem capacidade, fazer justiça com as próprias mãos, uma coisa que o Dr. Miacas faz muito, né? Eu faço. Então, essas coisas estão erradas. Agora vai. Só surgindo essa coisa também que o nosso país, ele está cada dia, não sei, eu acho que vai chegar um limite assim de, deu, a sociedade não aguenta mais, a questão da violência também. Tipo, essa semana, não sei se foi ontem ou antes de ontem, um cara 6h30 da manhã, mexendo no celular, um ciclista, chegou 2 caras de moto, pegou, matou o cara e levou o celular. Então vai chegar uma hora que a sociedade fala, não, chega, vamos matar quem tá aqui. O cara pegou, matou um cara direito, o cara que tava dando um rolê dele de bicicleta, tava fazendo seu exercício, veio um vagabundo, te mata, e ele foi visto já, que ele fez a mesma coisa na tarde. Então a sociedade não vai aguentando, porque chega de tanta incompetência de todos os órgãos assim, não vai dar mais. Mudem as leis do nosso país, leis mais severas. Prometeu, não cumpriu, vai para fora do Brasil, hein? E o problema é que lá fora manda de volta. Não, fica com suas tranqueiras. Aí ferrou, né? Então, o Dr. Miacas, ele foi atender a porta aí. Vamos trabalho comercial. Patrocine a gente. Depois a gente edita ou não, porque isso daí, essas coisas aí é da vida. Uma pausa para o nosso patrocinador. O Dr. Miacas foi... Eu fui cagar e voltei. Me dão licença. Então, aí tem mais duas aí. Não, tem mais duas. Você conhece aquele rapper americano chamado Kanye West? Não, essa é a próxima. Não, mas eu quero pular. Posso? Você fala que no canal é Fala então. Aqui é o canal livre. Esse cara... Você vai falar o que você quiser. Eu falo, Você que manda mesmo, tá que nem minha mulher. Doutor Miacas. Você que manda aqui. Não, fala, porra. Você já começou, já me constrangeu aí. O Kanye West, você sabe, ele é loiro dos olhos azuis. Sim. Então, e daí ele falou, eu amo... Fez a saudação, né? Ele falou, eu amo o cara de bigodinho. Isso é muito... O cara que nasceu na Áustria de bigodinho. O cara é loiro dos olhos azuis. Que coisa louca, hein? Isso é muito perigoso. Muito, não, eu acho assim... Mas ele deve estar com problema, mas... E ele tem a mulher dele, e a mulher dele sai pelado na rua. Ela tava com um vestido, rapaz, um vestido muito vestido a meia calça. Muito legal a sua contribuição. Você já foi no banheiro, já inseriu um tema que é de outra... Vamos para o nosso convidado. Trouxe o convidado. Que acabou de ser assaltado. Meu Deus. Então dá um stop. Dá um stop, o porteiro do prédio fala. A gente teve um imprevisto aí no canal. Plantão. Dr. Miacas, primeiramente eu gostaria que você explicasse por que a nossa gravação foi interrompida. A sua explanação. Depois você vai falar a sua versão. Quando eu falo que esse canal é só masculino, tem que ser masculino. Porque o instinto do homem é foda. É foda. Alguns. Não, é foda. Por quê? Mas conta pros caras, ninguém tá entendendo nada. A mulher do meu camarada aqui, não do Kiko, desse, foi dar um passeio com o meu dog
encontrou um ser, um morador de rua, todo ensanguentado, deve ter arrumado uma briga pra lá, o cara nem dente na boca tinha, né? E ela pegou o cara e falou, o cara é trabalhador, o cara tava com uma roupa fedida, o cara veio aqui, levou o couro de rato que o Kiko tinha, R$44, só O que é couro de rato? Couro de rato é dinheiro pouco, dinheiro que não vale nada, R$2. Os outros Não, 20 e poucos reais. não, 42. O dinheiro Você deu R$42 pro cara? 50! Então, 42, tudo trocado. O cara tinha acabado de roubar a igreja. Então, ladrão que rouba ladrão sempre vai perder. O cara roubou a igreja, deu a mochila dele, vai voltar com uma sacola de supermercado para casa e vai voltar a pé. Por quê? Por causa da bendita esposa desse cara. Foi arranjar um traste lá embaixo e trouxe pra cá. Então, essa... E lembra que eu tinha falado que a gente ia lançar o Kiko para presidente? Não vai mais. Já foi ao prazo! Não foi mais, senão os gringos vão levar. Os portugueses já roubaram ele. Antes vieram aí. Roubaram de E ele novo. dizia que era português, que morava com a mulher, as filhas, netas, chegou com uma gravatinha. Sônia, já tá atrapalhando demais. Tira o cachorro. Então, o que eu vou te contar, não caia nessa ideia de trazer mulher para gravação. Olha só o que aconteceu com a gente. Por isso que eu falo, o nosso canal é só masculino. E a mulher dele Esquece as mulheres. ajudou a dar o dinheiro. Ajudou a dar dinheiro. É isso que cai. E a mochila eu vi, era nova. Ah, então, se fuder. Se fuder. Essa é a versão do Dr. Miápicas. Fudeu. Essa é a versão do Dr. Miápicas, porque o Dr. Miápicas também é um cético, ele não acredita mais na humanidade. Não significa que é a versão verdadeira. Kiko, como que você viu os fatos que ocorreram? Ele chegou aqui sangrando, dizia que era português, que tinha sido saído do trabalho, que tinha sido assaltado, roubaram o celular, aí falaram, vamos chamar um Uber para te levar para casa. Não, é que lá em casa não chega Uber. Eu moro na comunidade, não chega Eu Uber. sou português pobre. E aí me deram um murro na boca, estou todo sanguentado, quebraram meus dentes, mas eu já não tinha dentes. Aí eu, Você machucou o braço dele? e na hora de cumprimentá-lo, ele falou muito obrigado, levou meu dinheiro, levou minha mochila, eu falei, toma. Levou, assim, não é que ele te agrediu, você deu pra ele. Eu agredi ele. Você agrediu ele, você ficou Eu acho culpado. que me senti culpado de minha mochila também. Levou meu dinheiro, minha mochila. Ainda bem que não levou minha mulher. Queria levar a minha, não deixei. Falou, o nome dela é o mesmo da minha. Eu falei, mas essa é minha, não toca. E mané, mané. Pode crer que é. Agora a sua versão dos fatos, Sônia. Eu estava andando. Fala mais alto, fala Eu mais estava alto. andando com o It, vi um senhor subindo, todo ensanguentado. Passou por mim. Eu vi que era trabalhador, aí eu fui lá e perguntei o que aconteceu. Ele falou, dois moços passaram de bicicleta e me deram, pegaram meu celular, minhas coisas. Aí eu não titubeei, falei, vamos na casa do Júnior, tomar uma Trouxe o cara água. pra casa. E ele falou que também, além de tudo isso, ele já é conhecido como Van Damme brasileiro. Depois você procura aí no YouTube se tem algum português que lutava Muay Thai, que era o Van Damme brasileiro. Vai tá piado. É aquela história, como se fala, é a história da aliança, né? Quem já viu aí, tá andando no meio da rua, chega um maluco e fala, essa aliança é sua? Aí tem besta que cai e compra a aliança, não? E Patrícia, Tu já viu essa história da aliança, então? tem algum depoimento? Igual a batidinha do carro também. Ou prefere... Não, eu não sei se eu ajudei ou piorei, porque eu ofereci a mochila e agora. Se eu choro, eu só dou risada. Não, mas Agora a gente vai sair. Mas agora a questão é o seguinte, vamos ser racional. O Dr. Miápicas tem uma interpretação que o cara é um maluco, farsante e roubou todo mundo e pôs a culpa no ladrão. E como o cara é maluco, ele arranja uma confusão na rua, Talvez nem exista. que talvez nem existe, talvez ele passou tinta e ficou andando chorando até um trouxa pegar ele e trazer pra casa. Essa é a versão do Dr. Miápicas.
Né? Pode ser que a versão dele seja real. Amanhã ele vai trazer o dinheiro. Pode ser que não Vai esperando. Mas o Dr. Miapicas também tem um endereço errado. Então a gente nunca vai saber da verdade. Ele veio até aqui, ele não é bom. Sim, mas a gente. Mas é português. Deixa na portaria. Porra, esse português foi mais esperto do que os brasileiros. Agora a questão é. Enganou 5 brasileiros. Eles estão falando que foram enganados. Eu não fui, eu não perdi nada. Não me enganou. Eu sigo o brasileiro, não, eu não tô nessa. Mas. Brasileiros e um cachorro. Mas não. Foi mais 2, na verdade. 2 brasileiros e um cachorro. Mais 2, Não, né? 3, eu também fui. Não, 3 brasileiros e um cachorro. Não, mas você foi enganada moralmente, você não deu nada que eu saiba pra ele. Porra, se eu soubesse, a gente teria deixado essa porra gravando. Não, mas ninguém vai acreditar. Mas a questão. Então, a nossa conversa aqui, puta, te juro. Que ela veio interrompendo. Ela veio interrompendo. Depois você vê se pegou. Hein? Ela quer acabar com o canal, é o objetivo dela. Já tentou várias vezes, mas não conseguiu até agora. Então, mas aí fica pra você. Você comente. Esses brasileiros foram enganados. Esse rapaz, senhor, que vai completar 50 anos amanhã, é um bom moço, cuida da filha, que ele falou que é o pai, a mãe da filha. A esposa morreu, a sua. A esposa morreu. Ele pega um ônibus de R$50 para um lugar que não chega o Uber, que é 10 km daqui. Ele pega o ônibus intermunicipal. Você encontra um português todo estourado na cara, sem os dentes. Agora foi assaltado. Você ajudaria ou não ajudaria? Comenta aí. Então é isso. Isso é o que aconteceu. Tem muito a ver com o canal, os dilemas da vida diária. Mas a gente tem que terminar as notícias aí. O tempo está se esgotando. O Lula falou que o IBAMA parece que é contrário ao governo. Eu trouxe porque você é ecologista. O que você acha? O que não dá para a gente ficar nesse lenga-lenga. O IBAMA é um órgão do governo, parecendo que é um órgão contra o governo. Eu já comecei aqui, ó. Já veio o meu cara aqui, ó, da ecologia. Acho que esse cachorro aqui sabe muito mais do que o Lula, então. Então tá. A opinião tá dada. O Madruguinha é bem ecológico. Kiko, opinião sobre o Lula criticar o IBAMA? Depois desse trauma que você sofreu? Não. O grilo, veio o grilo. Não, veio. Roubado! Ele quer explorar o petróleo na Amazônia? É isso que ele quer. E o IBAMA não quer. Então, mas é isso que ele quer, né? Mas não é ele, né? Na verdade, quem está explorando já é a França, que a gente já falou sobre isso em outro aspecto, porque o único país da Europa que faz fronteira com a gente é a França, que está na Guiana Francesa, já explora a gente por trás e a gente sempre levando por trás. E o Lula, o que ele fez? Ele trouxe o Macron aqui naquele dia e o Macron só passearam no mato da Amazônia, saíram de mãos dadas. O Lula trouxe o Macron, minha esposa trouxe o português. O português quer que nem isso, os europeus só fudendo a gente. Então, a última notícia aí, se vocês quiserem comentar, mas eu vou comentar essa rapidamente. Eu sou professor universitário. Grande bosta, vai. Grande bosta. E o salário, exatamente o nível da educação no Brasil é esse. O cara não respeita a profissão. Não, brincadeira. É isso. Eu tô falando isso porque eu lembro desse caso. Em 2016, tinha um professor que não queria fazer greve. E ele foi lá tentar fazer greve e os alunos ficavam borrando. Ele não foi tentar fazer greve, ele foi tentar dar aula. Exatamente. Foi tentar dar aula, não participou da greve. Os alunos foram lá, borraram, tiraram sarro, afrontaram ele, publicaram na internet, viralizou isso. E agora, quase 10 anos depois, ele ganhou 20 mil reais, ainda não ganhou, né? Os alunos têm que, em tese, tem que pagar isso, não sei se... O INEC não votou Figueiredo. Eles votou no Figueiredo porque eles estão suspeitando o cara de uma aula.
Não votou porque não seja viralista. Legal. Você não tá aqui. Você nem me criticar o nosso professor. Você nem me criticar o nosso professor. Essa história que vem da Justiça de São Paulo. Porra nenhuma, aí, 20 mil reais. É quase 10 anos depois. Então, quase 10 anos depois, naquela época, acho que valia. 10 anos depois valeu ainda alguma graninha aqui. Hoje em dia você vê com... É mais moral, é mais simbólico. Então, mas com o preço do café, do jeito que tá, dá quantos pacotes de café? 20 mil. 3, depende da marca, né? É isso, é. 2 cafés. Então, 2 cafezinhos isso, pra você. Mas se o português vir aqui... Puta, pra você ver quanto que nossa moeda desvalorizou pra caramba, né? Não vale nem mais 1 quilo de café, né? Era o europeu explorando o Brasil novamente. Apareceu um português, levou meu dinheiro, levou minha mochila e minha dignidade. O Brasil não, o México, né? O México. O México. Ó, vocês estão falando sobre os valores, mas o que eu acho... Primeiro que eu acho que está certo eles pagarem. Eu acho que o direito à greve também tem a ver com o direito de não querer fazer greve. E vários lugares na universidade, isso eu sei bem, eles obrigam você a fazer greve. Tanto os professores quanto os alunos. Termos coercitivos. Esse caso é explícito. Não é que é decidido. Coletivamente, eles decidem e você não pode deixar de fazer greve. Não é assim em todo lugar do mundo. Quando eu dei aula na Inglaterra, teve greve. Como que funciona na Inglaterra? Você decide se você quer fazer greve. Se você fizer greve, você tem desconto dos dias que você faz greve. Então, daí é uma decisão que tem consequências. Então, a greve não é uma coisa que as pessoas usam toda hora como instrumento. Se você acha, você fala, ó, aquelas horas eu estou fazendo greve, eu vou manifestar que eu estou fazendo greve. E também quem não faz, pode até ter uma pressão um pouco moral, mas ninguém vai forçar você, te humilhar numa câmera e obrigar você a trabalhar, quase te agredir. Teve um outro caso na USP que chegaram a jogar cadeira, teve coisas assim, fazem barricada. Está todo documentado. Isso não sou eu que estou falando, minha esposa não gosta que eu fale a verdade, mas isso daí está na internet. Eu não estou inventando coisa. Então, mas o que mais me impressiona nesse caso todo, além de a gente entrar num sistema que eu acho que é errado, demorar 10 anos para um processo pequeno, porque o professor já pode ter morrido. Que foi todo documentado. Aí, professor, a maioria é velho. Não, ele pode ter morrido. Se é um professor lá no final de carreira de 70 anos, 10 anos um processo que está na internet, não tem que levantar prova, tá? O vídeo viralizou. Essas coisas que acontecem aí, a mulher do avião, ela vai abrir o processo, daqui 10 anos você está lendo o jornal e vai ver o processo. Então, as pessoas têm que ter acesso à justiça. É burocrático demais. Você levou 10 anos, você acha que a população lembra desse caso? Eu lembro, porque você está envolvido. Não, porque você está envolvido, mas você acha que eu ia... Você estava lá! Não, envolvido na área. Você estava lá também? Você, a gente não lembra desse caso. Imagina o resto da sociedade, não lembra, mas ele tem que estar envolvido no caso. Levou tanto tempo que... Exatamente, por isso que as pessoas ficam desconfiando da justiça, porque direto, você, cidadão, você tem seus direitos pisoteados. Só que quantas vezes vocês não ouviram? Não vale a pena, porque você tem que pagar advogado, tem que pagar as custas. Daí, depois de 10 anos, talvez, quem sabe, você vai receber. Vai perder tempo e dinheiro. Não, aí é nosso problema. Eu também tenho esses problemas, mas daí é outra coisa. Eu já entrei com processo, ganhei, não levei, inclusive de gente famosa aí, gente esposa de ex-jogador de futebol, rodou o processo, o juiz, depois de muito tempo, foi lá, tentou fiscalizar, mas os caras não tinham dinheiro na conta. Então é a questão. Hoje é para ver que a justiça está pecando aí com a gente. Mas já falamos demais e agradeço quem
quem compartilhar, com divulgar o canal, se inscrever e se quiser fazer o Pix aí para ressarcir o Kiko. O Kiko veio com o dinheiro do próprio bolso, do México, e tudo leva a crer, não é certeza, que ele tomou um golpezinho. Não, e a culpa é de quem trouxe o cara. Não, e o cara foi muito bom. Não, mas esse a gente já falou, acabou. O cara foi Acabou. Blá, 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 blaciones. Oh.